Você já percebeu que nesse tempo muitas pessoas fazem planos, propósitos, planejamentos, algumas pessoas fazem projetos de vida, colocam ali no papel e criam uma expectativa grande sobre aquilo que elas têm colocado no papel, têm colocado ali seu projeto, seu sonho, mas chega praticamente no meio do ano. Aquilo que era para se tornar realidade começa a se tornar um pesadelo. Por qual motivo? Porque as pessoas começam a se frustrar. E é exatamente este assunto que hoje nós vamos estar batendo aquele papo gostoso e legal com os meus amigos Magnus Arantes e também a minha amiga de sempre, Alexandra Monteiro. Sejam bem-vindos ao podcast Na Pegada da Fé. Alexandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu amigo, é um problema técnico que nós tivemos aqui, então nós vamos ter que estar fazendo essa jogada, mas faz parte. Magnus, seja bem-vindo aí no podcast Na Pegada da Fé. Obrigado pelo convite, de Paula. E é um prazer estar aqui, eu espero poder colaborar com vocês. Maravilha, então nós vamos começar, né? Eu daqui fazendo algumas perguntas, eu acredito que é muito importante e pertinente que a gente comece esse podcast falando que algumas pessoas, elas colocam no papel uma expectativa grande de um propósito, um sonho, mas quando chega praticamente ali meados de maio para junho, quando elas não estão vendo aquilo acontecer, parece que cai uma frustração. Ao invés de motivar essa pessoa, parece que traz um adoecimento mental, né? Parece que ela fica presa. E a gente tem visto isso se multiplicar várias vezes na vida de muitas pessoas, né, Alexandra? Sim. É um ponto muito importante, né, a gente falar que quando você vai traçar suas metas, não é só você olhar para o bem material. A gente também precisa dar essa importância para a nossa saúde mental, que na maior parte das vezes a nossa saúde mental nem está lá nas metas Magnus, né? E esse é um ponto que a gente precisa ter esse cuidado, porque o excesso, ele nos prejudica. E quando a gente fala do cuidado com a saúde mental, é primordial a gente saber que toda escolha, todo propósito, ele vem carregado com o nosso emocional. Aí o Magnus, ele lida muito com o pessoal que trabalha tirando o CNH. Então, é um projeto que no início do ano, a maioria das pessoas fazem, né? E o Magnus pode trazer um pouquinho dessa vivência pra gente. É muito interessante, pessoal, que todo mundo que chega início do ano agora quer colocar tudo o que não fez ao longo do ano passado nas resoluções de janeiro. E aí a expectativa é extenuante, é um processo de fazer muito com prazo ínfimo, e nesse processo aí, uma das questões que aparecem muito para mim, que trabalho diretamente com isso, eu preciso tirar carteira de janeiro até fevereiro, né? Então, eu gosto muito de filosofia, a gente compartilha essa mesma paixão, né, Alexandre? Uhum. E a gente fala, o filósofo Sócrates fala que o ideal serve para nos salvar do real. Então, quando a gente constrói esse processo de acreditar que toda a resolutibilidade de 12 meses passados em 30 dias, a gente gera um processo de expectativa muito alto. E a expectativa, ela é o caminho mais simples para você conseguir cair no processo de frustração. Bacana. Pode deixar que eu fiz aqui um negocinho que vai ficar legal agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é bem direta. Quando nós colocamos no papel esses projetos, né? Esses sonhos, e quando a pessoa não consegue realizar, que cai uma frustração na vida dela, qual é o caminho para ela poder retomar o seu posicionamento e continuar caminhando na certeza da realização do seu sonho? Qual é essa retomada? Qual que é
o que eu posso poder trazer para vocês? Qual que é a forma dela poder voltar de novo? Porque existem muitas pessoas que se perdem nisso, né? Ela fica tão perdida que ela começa a se culpar, ela começa a culpar as pessoas que estão em volta dela, e ela coloca a culpa até em Deus, por ela não ter realizado o sonho que ela sempre desejou. Qual que é o caminho para ela poder se retomar assim? Não, eu tenho um pouquinho mais, eu vou tentar um pouquinho mais, eu vou lutar um pouquinho mais. Qual que é o que vocês podem deixar de segredo para eles que estão em casa nos assistindo? Vai lá, Marco. Eu gosto de falar que, primeiramente, antes de qualquer meta criada, fazer uma meta real. Boa. Meta real. O que é uma meta real? É aquilo que você consegue executar dentro de um prazo crível. Certo. Então é importante que a pessoa entenda que essa meta precisa ser condicionada à capacidade que ela tem de ação. Perfeito. Então vou dar um exemplo muito claro para isso. Por exemplo, há um ano atrás eu me planejei para me tornar um triatleta, né? Então eu batalhei bastante para isso. Estou mais ou menos há quase 2 anos trabalhando em cima disso. E quando foi agosto passado, depois de 1 ano e 6 meses, eu consegui fazer minha primeira meia maratona. Olha. Né? Então, eu fiz uma meta crível. Eu falei que no prazo de 1 ano mais ou menos, eu ia ter um caminho a percorrer para me tornar um corredor, né? Porque eu tô com sobrepeso e tal, ser um corredor com sobrepeso é uma coisa mais complicada. Sim, sim. Né? Então eu falei que nesse prazo de 1 ano eu ia me tornar um corredor, e a partir desse prazo eu ia começar a fazer corridas. E agosto do ano passado eu consegui fazer uma meia maratona. Bacana. Que foi uma vitória maravilhosa para mim, mas não começou em agosto, não foi nos 30 dias de agosto, começou em abril do ano passado. Tá vendo? Então todo esse processo foi pensado, elaborado, executado passo a passo. Uma das coisas que eu acho que é importante nesse processo é desenhar o planejamento real. E esse planejamento real precisa ser com metas realizáveis, que podem ir indo de passo a passo. Eu chamo isso de micrometas. As micrometas são fundamentais para você conseguir atingir objetivos grandes. Bacana. Começando com micrometas. Bacana. Eu acho que isso é o fundamental para quando você pensa num projeto criado. E aí, Alexandre? Ele tem uma meta, que é o objetivo de ser um atleta. Mas para ser o atleta, que aí entra as micrometas, ele tem as pequenas metas, que a gente fala que são as secundárias, né? Sim. Elas vão para você alcançar a grande, você tem que vencer as pequenas. Perfeito. Então, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a meta de longo prazo é ser um atleta. Mas ela vem casada com outras 2 metas que são importantíssimas. Sem elas, a meta principal, ela nunca vai ser alcançada. E qual que é o maior problema das pessoas? Não se preparar para isso. Elas criam metas que não são reais. São ilusivas. Né? É aquele negócio, fala assim, é sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Um exemplo. Quando você está disposto a gastar do seu tempo, dinheiro para execução dessa casa própria. Se você não fizer isso acontecer, vai ficar sendo sonho. Ilusório. Então, para acontecer a compra dessa casa, você vai ter que se planejar. Então, você vai ter que ir lá, olhar quanto que você vai precisar levantar financeiramente, de documentação. Para quê? Para a compra dessa casa, ela realmente acontecer. E aí, a gente vê as pessoas, igual eu disse no início, culpa Deus, culpa o governo, culpa outras pessoas que estão à sua volta, situações que aconteceram, mas e ela? Aonde que está a responsabilidade dela para com aquele propósito? A culpa, não, o errado foi eu.
O errado não foi a fulana. As pessoas não querem trabalhar a responsabilidade, né? Entendi. Esse é o maior Eu problema. gosto muito de fazer uma distinção, que eu acho que é fundamental, a gente distinguir o processo, porque muitas das vezes a culpa é paralisante. Quando você coloca uma meta irreal, né? Você gera uma expectativa muito além, e aí quando você não consegue atingir aquele objetivo no prazo que você determinou, porque você calculou errado, Sim. né? Uhum. Aquilo ali gera um processo de culpabilização e a pessoa se afunda em autoestima. Então é muito importante a pessoa entender o que nesse caminho. Trocar, igual a Alessandra estava falando, que eu acho que é fundamental, trocar o processo de culpabilização por responsabilização. Ótimo. Porque a culpa ela paralisa, ela desestrutura, ela desagrega, ela te mantém no lugar onde está. Mas a responsabilização, eu tomo para mim e começo a construir o processo do meu objetivo, onde eu quero chegar. Aí a gente tem um exemplo de construção de meta que a gente vê muitas pessoas ter. Por exemplo, estamos começando o ano e aí ela fala assim, olha, eu quero casar até o meio de 2027. Você tem namorado? Tem namorado? Perfeito. Quer casar, vai Perfeito, não tenho nada. É um exemplo que me veio aqui, porque eu já ouvi esse tipo de meta. E aí eu falo, poxa, como você me fala que você quer namorar, quer casar, em um prazo médio de um ano e meio, se você não conhece ninguém, não tem um pretendente, não tem nada. Uhum. Aí depois você vai falar que a culpa é porque você vai nos ambientes e ninguém te dá bola. Pô, mas se você chegar para uma pessoa e falar com ela que você quer começar um relacionamento e que daqui a um ano você quer casar, ela já te fala tchau. Tchau. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está disposto a comprar o seu sonho junto com você. Né? Então a gente não pode ficar terceirizando alguns sonhos, algumas metas que as pessoas colocam que vão depender de outra pessoa. Já é uma meta frustrada. Agora, se eu falar o meio do ano de 2027, em junho de 2027, eu quero estar trabalhando em prol do meu crescimento na empresa X ou Y, quer dizer, é numa empresa, mas você vai cavar oportunidades para entrar nessa empresa. Sim. Então, as chances de você conseguir é maior. Ou mesmo que você não consiga naquela, mas consiga um salário equivalente ao que aquela pague, é maior do que você criar uma expectativa ilusória de uma coisa que não está no seu alcance, não depende só de você. Né? Depende de outra pessoa. A gente não pode ficar criando esse tipo de meta, porque é buscar um sofrimento. A pessoa já está anunciando para ela que ela quer sofrer. Né? Quantas pessoas a gente se vê assim, que principalmente dentro do consultório, né, mas a gente pega muita gente que você fala para ele assim, olha, vai estudar, foca no seu crescimento, depois você foca no relacionamento. Por quê? Porque a pessoa não está pronta para entrar no relacionamento, ela está conflituosa. E aí, quando ela entra no relacionamento, o que acontece, Marcos? Leva o conflito dentro do relacionamento. Meu Deus. E aí que é o caos. Porque aquilo que vibra em mim, vibrando em outra pessoa, a tendência a dar errado é gigantesca. Né? Porque eu e a Alessandra, a gente compartilha da mesma ideal filosófico na questão da prática clínica. Nós trabalhamos com a fenomenologia existencial e aí a gente observa a pessoa, os conflitos internos dela e os conflitos que ela vai julgar no mundo. Sim. E aí o que a gente para perceber? A pessoa já vem frustrada de relacionamento em relacionamento. Ela vem carregando esse encargo de que eu quero casar daqui a um ano e ela entra em relacionamento e sai em relacionamento cada vez mais frustrada, pensando nisso,
e achando, mas ninguém quer relacionamento hoje em dia, ninguém quer nada sério hoje em dia, mas no final das contas, o que ela está carregando? Ela está carregando uma expectativa muito alta para o encontro que está chegando. Então a tendência da pessoa que está chegando na vida dela absorver esses conflitos de relacionamento anterior e jogar isso no mundo como se isso fosse a única forma de ter um relacionamento é gigantesca. Então o que a gente tem que parar para pensar? Será que essa pessoa que eu estou me envolvendo agora, ela tem ideais parecidos com os meus? Porque senão você não vai chegar no seu objetivo. Vamos imaginar, eu vejo muito isso em casais, provavelmente a Alessandra também vê. O casal não conversa muito e resolve se casar. Não tem um diálogo bacana, não tem uma troca legal, mas resolve casar. Sim. E aí, depois que se casaram, que eles vão conversar se querem ter filhos ou não. Ué. Aí um do casal fala que não quer ter filho e o outro quer. Aonde foi o erro? O conflito tá pronto. Aí onde foi o erro? De ter casado antes dos combinados do casamento. Ter ajustado, né? Exatamente. Existe uma frase que eu ouvi esses dias, que existem metas que, ao invés de ser propósito, são metas disfarçadas de... Eu até notei aqui, disfarçadas de vaidade. Pessoas que fazem meta por vaidade, só por vaidade, mas não existe um propósito carregado de desejo, de regozijo na alma por ter alcançado aquilo, mas só carregado de vaidade para mostrar para outra pessoa que ela foi capaz e que ela conquistou. Eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, provavelmente o Alessandro bem pega, né? Hoje existe um fetichismo. Existe um fetichismo. Vai dar um corte legal. Né? Isso, existe um fetichismo sobre procurar psicólogo. É interessantíssimo. As pessoas falam assim: eu vou procurar um psicólogo. Aí vem para 2 sessões de terapia, não resolve os problemas dela em 2 sessões de terapia, que a gente sabe que é muito pouco. Aí chega pro colega do lado do trabalho, vira e fala assim: eu fui para psicólogo e não resolvi nada, mas eu tô com minha saúde mental em dia. Um fetichismo com a resolução de saúde mental, sendo que a pessoa não quer de fato trabalhar o processo como uma construção. Eu considero ter saúde mental algo muito similar ao processo de uma academia. Né? É muito similar. Por quê? Numa academia você não vai uma vez para você ficar com o corpo legal. Você vai construir uma construção desse processo. Então esse fetichismo em relação à saúde mental, que eu procurei um psicólogo, fui 2 vezes, estou com saúde mental ok, né, que eu não preciso mais ir, é um caos dada a modernidade. Entende? Então essa questão da vaidade de metas tem muito a ver com o que está rolando hoje nas redes sociais, com o que está rolando nas conversas do dia a dia, nas empresas. Tem um fetichismo gigantesco, né, com ter as suas metas concluídas. Mas se de fato, será que aquela meta mesmo se encaixa na minha vida de maneira real? Ou eu fiz só porque preciso fazer, porque todo mundo faz? Então esse fetichismo, eu acho que ele é um problema muito claro. E obscurece o processo da terapia. E um ponto muito importante é a gente entender que cuidar da saúde mental é igual você cuidar do seu coração, cuidar do seu fígado. Você vai no especialista, ele vai te passar o quê? Exames, ele vai investigar. Você não vai ouvir o que você quer, às vezes, do cardiologista. Sim. Né? O resultado dos exames, às vezes, vai contrariar aquilo que você foi buscar. Quando você fala de fetichismo, eu acho que algumas pessoas imaginam ou têm na cabeça que procurar uma terapia é procurar um coach. Ele vai te dar uma injeção de ânimo, você vai sair igual um Superman e amanhã já está realizando o sonho. Quando eu dava aula de Paula, era muito interessante, porque as pessoas queriam atingir as metas delas, mas não gostariam de enfrentar os seus processos.
Né? E aí é que é o grande caos. Porque se eu não quero atingir minha micrometa, né, Alexandra? Isso. Se eu não quero atingir a minha micrometa, como é que eu vou conseguir avançar para o próximo processo existencial da minha vida? Como que eu vou sair do processo de construção? Eu falo que uma pessoa motivada, né, é uma pessoa que está cavando debaixo dos próprios pés processos que de alguma forma vai levar ela à frustração. É muito mais interessante a nível de construção você ser uma pessoa disciplinada do que você ser uma pessoa motivada. Porque motivação hoje vai estar bem, amanhã vai estar mal, amanhã vai estar bem, depois vai estar mal. E nesse processo aí, você não vai sair do lugar. Você vai conseguindo fazer só quando você está bem. E a hora que você estiver mal? Será que você vai conseguir manter o objetivo de continuar fazendo paulatinamente as micrometas, como a gente vem falando aqui? As micrometas, né, elas são o que vão nos levar para a grande meta. Então, o cuidado com elas é importante, porque se eu não sou disciplinado com o pequeno, como que eu vou dominar o grande? Eu não vou conseguir dominar ele. Porque quando ele vier, ele é pesado demais. E aí? Né? Toda situação vai ter um conflito. Toda situação tem problema. Só que não é o fim. Eu tenho que ter equilíbrio para mim poder olhar para aquela situação e ser persistente. Por que muita gente não consegue atingir sua meta? Porque ele deixa de ser persistente. Começou a ter muita dificuldade, muito problema para alcançar, ele simplesmente abandona ela, deixa ela quieta. E aí é um lugar propício para dizer que nada que ele faz na vida dá certo. Tem pessoas que eu vejo caminhando, até no atendimento meu pastoral, né? Que a pessoa coloca uma capa de super-herói, que ela coloca as metas e ao invés de se tornar algo prazeroso, se torna um fardo duro e cruel para ela poder levar com ela, ou caminhar com ela. Porque existem, igual vocês falaram mesmo, metas que não são alcançadas no momento, mas precisa se construir pontes para aquilo, ou degrau por degrau, para que ela possa alcançar o seu objetivo maior. Mas ela coloca com tanta veemência, com tanta fé, estou falando pelo lado cristão, né? Sim. Enfim, coloca tanta fé naquilo que ela coloca no papel e às vezes acredita, que ao invés delas terem prazer, se torna um fardo para ela. A ponto delas não terem coragem de poder dividir com outra pessoa para buscar ajuda. Então elas se vestem de uma capa de super-herói que elas não são. Elas não são. E eu creio que isso, tanto para você que atende clinicamente, quanto a Alexandra também, eu creio que no consultório de vocês devem chegar pessoas com esses sintomas. Não chega, não? Mas chega bastante. Pessoa com a capa do Superman, fala, não, é porque... E às vezes a pessoa que está do lado igual o cônjuge, que é a mulher, ou que é a esposa, ou o esposo, que não tem orientação do lado psicológico, como vocês conseguem fazer a terapia de casal, a terapia individual, né, familiar. Não tem esse suporte e às vezes acaba não dando para ela aquilo que ela precisa. Né? Eu creio que no consultório de vocês deve chegar casos como esses. Chega. E é assim, sempre quando chega, o discurso é sempre o mesmo. Eu vim porque o médico mandou, eu vim porque minha mãe exigiu, eu vim porque a mulher falou que é a última tentativa para salvar um casamento. Sempre vem por terceiros. Ele nunca precisa ou ela nunca precisa. Mas meia dúzia de palavras é mais. A gente já olha e fala assim,
Cara, você precisa ir muito desconstruir essa visão de mundo que você tem que ser forte. Porque tem pessoas né? que carregam com ela uma ilusão tão grande que elas vão conquistar aquilo, que elas vão alcançar aquilo, que elas começam a... Já viu aquela pessoa que mente várias vezes a mesma mentira Pois é. e acaba caindo? Me lembrou um caso específico que me veio na cabeça agora. Uma pessoa que me procurou, querendo acabar com a procrastinação. Eu pensei comigo, se você conseguir acabar com a procrastinação, você me ensina, porque eu também quero, né? Mas se você conseguir, você também me ensina. Aí ele chegou pra mim querendo acabar com a procrastinação. Eu falei, olha, procrastinação a gente não acaba, a gente melhora, a gente evolui, a gente vai fazendo paulatinamente até a gente conseguir se tornar mais disciplinado, né? Eu sou disciplinado porque eu sou atleta, então como atleta é algo que eu já tenho na minha rotina. Então ele me viu nos stories achando que eu era o cara, que eu era mente blindada, que eu fazia tudo, e não era. E aí, no primeiro momento que eu deixei uma tarefa pra ele abandonou a terapia. Aí eu pensei, falei assim, bom caminho pra acabar com a procrastinação, desista. A pior forma de acabar com a procrastinação é desistir. Por quê? As pessoas têm uma ideia, né? As pessoas têm uma ideia de quê? Eu tenho meta, a meta aqui, sai do ponto A, vai ao ponto B, e ponto, atingir minha meta. E muitas das vezes, para eu chegar numa meta, eu começo aqui, tem um problema ali, volta atrás, avanço, depois retrocedo, e aí vai. Então, o que acaba acontecendo? Muitas das vezes, as metas que a gente coloca são as pirais ascendentes. Eu começo fazendo um processo de evolução, vai ter momento que eu vou retroceder, vai ter momento que eu vou evoluir, mas não é linear. Sim. Não pode ser linear, porque se a vida fosse linear, muitas das vezes a gente não ia conseguir, a gente seria robô. Então, como a maioria das metas não são lineares, a gente precisa começar a entender que às vezes eu preciso ter um pouquinho mais de bom senso e treinar uma coisa que a gente trabalha muito no consultório, acredito que o Alessandro também trabalha, que é o processo de resiliência. A capacidade de adaptação quando as coisas dão errado. Porque muitas das vezes, pra gente atingir meta, a gente vai errar muito mais do que acertar. Mas a questão não é errar, é continuar avançando. Esse é o processo. A gente entender que por não ser linear, mesmo quando eu fracassar em alguma coisa, eu começar a me adaptar e voltar pro caminho. Porque tem muitas pessoas que fracassam, e aí no processo de fracasso dela, ela fica ali lambendo as feridas e não sai daquele lugar. Aí as metas se findam. Esse é o grande caos. É igual esse caso que eu tô contando. A primeira tarefa que eu deixei pra pessoa, ele desistiu da terapia. Então, não quer... Ele acabou com a procrastinação. Ele não tentou mais. Ele desistiu. E esse é um ponto, né, que quando você faz a gente lembrar do nosso início de carreira. Né? Quando a gente forma, se nós não formos persistentes, a gente não estaríamos aqui hoje. Por que nós não estaríamos? Porque ganhar um mercado não é tão simples, né? Você criar uma autonomia, uma autoridade sobre aquilo que você faz, você se tornar um especialista, você tem que executar, você tem que fazer as coisas acontecer. Então, a gente tem, na vida, muitas pessoas inteligentíssimas, mas que não são persistentes, que não acreditam nelas próprias. Porque tudo que você vai fazer na vida, você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que acertar aqui, errar ali, aprender com os erros, porque a gente aprende com os erros, para a coisa realmente fluir. Então, quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida na vida, ela tem história para contar. E muita, né? Muita história para contar, porque ela errou muito. Para acertar, ela errou muito. Não tem como você chegar ao sucesso sem você passar pelos seus fracassos. Mas isso não é para te paralisar.
Isso é para você avançar e fazer melhor. O maior problema das pessoas procrastinadoras, um exemplo, pegando esse gancho, é que ela não quer errar. Então, se ela fez uma coisa e ela não deu certo, ela desiste. Ou ela simplesmente não quer se comprometer com o ter que fazer. Perfeito. É cansativo ter que fazer, né? Dá trabalho ter que fazer. Nossa, o Marcos me deu uma atividade. Que isso? Eu vou ficar pagando terapia para ele me dar dever de casa? Então vergonha na cara, aquele homem chato, vou voltar lá não. Mais ou menos assim. Para no meio do caminho. Acabou a procrastinação. Mas a Para no meio do culpa... caminho, nem começou, né? Mas a culpa não é dela. A culpa é dele Que dei tarefa. que deu tarefa. Ele não foi pago para dar tarefa. Ele foi pago para ouvir e dar para ela solução. Mais ou menos assim, né, Marcos? E o problema é que é caótico, né, de Paula? Porque quando a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que transformar o caos em ordem. Lógico. Tem que transformar o caos em ordem. Porque se de alguma forma eu ficar só caos, a minha mente vai colapsar. Sim. Ela vai colapsar. Sim. Indubitavelmente. Se eu não conseguir organizar o caos, minha mente vai colapsar. Indubitavelmente. Eu trabalho muito com pessoas que têm problema de ansiedade severo, né? As pessoas que não conseguem tirar a carteira, em sua grande maioria, elas procuram, elas veem o meu trabalho, elas vê algum vídeo, alguma coisa do meu trabalho, vai me procurar depois de 3 meses, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque aí ela resolveu dentro dela aquele caos e resolveu, vou encarar meu medo. O medo, eu falo que o medo é o cemitério do sucesso. O medo é o cemitério do sucesso. Toda vez que eu não tento fazer algo por medo, eu tô ali jogando a minha capacidade, a minha frustração naquele lugar. E aí que é o grande caos. Porque se eu não olhar para o meu medo como possibilidade, e eu resolver, não, peraí, eu tô com medo, eu preciso buscar ajuda, eu preciso aprender a lidar com o meu medo, porque não tem jeito. Por exemplo, quando as pessoas têm medo de dirigir, e eu tô dentro do carro com elas, porque eu faço essa parte dentro do carro, né? E a pessoa fala assim, eu não vou ali não porque eu tenho medo. Eu falo, não, tá bom. Então nós vamos próximo dali. Mas próximo dali eu também tenho medo. Mas você vai. Você não vai lá, porque lá é onde você não consegue ir. Mas nós vamos próximo. E você vai se preparando, que daqui a pouco prazo a gente vai ter que ir lá. Então a gente vai próximo para você sentir a pressão. Depois a gente vai chegar até lá. Passo a passo chega até lá. Passo a passo, micrometa. Passo a passo. Agora, uma coisa que eu vejo também, né, nessa caminhada, por onde que a gente passa, existem metas que nós alcançamos com a ajuda sempre de uma pessoa que abre um acesso, abre portas, fazem pontes. E por outro lado, existem pessoas, Magnus e também Alexandra, que elas são tão individualistas que elas imaginam, que eu vou deixar um para um e o outro para o outro responder, que imaginam que não precisa de ninguém. Eu não preciso não. Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria e eu vou chegar até lá. Mas por outro lado, existem pessoas que gostam de fazer o chamado network, né? Ponte, liga aqui, faz ali e pega mais contato e vai pegando mais experiência de algumas pessoas que já passaram por aquele processo. Não que ela vai encurtar o caminho dela, mas que ela vai dar mais sabedoria para chegar até um determinado lugar e ela poder enfrentar aquela situação de uma maneira mais leve, mais tranquila. E essas pessoas que fazem essa ponte, né, que buscam se ajudar um ao outro, eu acho muito saudável. Eu acho muito saudável porque
eu não chego a lugar nenhum sozinho. Todas as pessoas que eu conversei até hoje, grandes empresários na cidade onde que eu moro, que é Nova Serrana, existem empresários de sucesso lá. Existem milionários e bilionários lá dentro. E essa semana passada eu conversei com um milionário. Ele falou para mim: você está vendo tudo que eu tenho aqui, pastor de Paulo? Tudo que eu tenho aqui eu não conquistei sozinho. Eu não fiz sozinho. Eu consegui tudo isso aqui pela ajuda, primeiro, lógico, de pessoas que estavam ao meu lado. Você pensa que eu não errei? Errei muitas vezes. Mas todos os erros que eu cometi foi a forma de eu aprender a não cometê-los de novo e avançar mais um próximo nível. Eu acho isso muito interessante. E aí, Marcos? Eu me lembrou uma frase aqui que é um chavão, uma frase clichê, mas eu gosto dessas frases clichê. Você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer ir longe? Vá acompanhado. É um chavão, mas é um chavão que funciona muito bem. Porque mais sozinho, talvez você chegue primeiro, né? Porque vai depender mais de você, vai depender menos das coisas, tal. Só que vai chegar um momento que suas forças vão esvair. E a partir do momento que suas forças esvaírem, você vai precisar de um suporte. Você sempre vai ter que ter alguém lá do seu lado e falar assim: desiste não, senta, descansa, calma, vai chegar. Um ponto de equilíbrio na pessoa. Senta, aprende a descansar, não é desistir. E muitas das vezes a gente precisa dessas pessoas que falam pra gente que senta um pouquinho, conversa aqui comigo, vamos entender onde é que você quer chegar. Porque são essas pessoas que fazem a gente não desistir. Porque pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, pode ser sua filha, pode ser seu filho, pode ser qualquer pessoa que goste de você, que fala assim: senta aqui um pouquinho, aprende a descansar também, porque descansar também faz parte do seu processo. Descansar também faz parte da sua evolução. E se eu não entender que descansar também é necessário, eu não vou conseguir atingir minhas metas. Porque quanto maior a meta, maior o caminho. Aí eu tenho que aprender a descansar. Maior passos e construção, né? Perfeito. Né, Alexandra? E aí? Então, quando você fala, né, dessa pessoa que quer caminhar sozinha, é muito delicado, porque essa pessoa, ela tem as frustrações dela, ela tem as inseguranças que são dela, e ela se paralisa, porque quando você fala, né, que ela vai chegar mais rápido, isso vai depender da circunstância, porque dependendo do que ela vai fazer, ela não vai nem conseguir chegar. Então, quando a gente faz essa troca com outras pessoas, não é que a gente está buscando atalho, mas nós estamos nos fortalecendo e trazendo para nós aquele crescimento que ele vem do coletivo. Por exemplo, essa troca que nós estamos fazendo, nós três aqui, vai ter uma outra percepção para quem está nos ouvindo se um só estivesse falando. É verdade. Né? Então, se fosse só o de Paula falando, só a Alexandra, só o Magnus, a gente não iria abrir o entendimento dessa pessoa ou trazer para ela a compreensão que ela está tendo ouvindo 3 pessoas falando do mesmo assunto. Então, isso diz muito de uma pessoa que tem seus traumas, que às vezes foi muito repreendida lá na infância. Então, é uma pessoa que ela é frustrada, ela é insegura. Então, já é uma pessoa que tem um adoecimento mental aí de uma forma disfarçada que a maioria não assume que tem. Mas ela precisa. Por exemplo, quem vai para terapia desenvolve muito. Abre, né, Marcos? Eu falo que assim, abre a visão da pessoa, abre o leque de oportunidades para a vida. Quantas pessoas chegam até nós e elas têm uma vida transformada? As que não têm, é porque elas não se deram permissão. Não é porque nós não fizemos um bom trabalho.
Porque a gente está sempre buscando. Se eu pego uma demanda que eu percebo que eu não domino ela, eu vou trocar ideia com o meu colega. E dependendo, eu vou encaminhar ela para outro colega. Mas eu não vou deixar ela solta. Mas se ela não quiser, não tem como a gente ajudar. Né? Verdade. Pode contrapor. Eu acho que é muito interessante. Me lembrou a fala da Alessandra, me lembrou a saudosa Dercy Gonçalves. A Dercy falava uma frase que era muito interessante sobre terapia, porque muita gente não sabe que a Dercy Gonçalves fazia terapia há muitos anos, né? E isso você pensando na década de 90, que não era tão comum falar sobre isso, década de 70, 80, né? E ela falava assim: eu gosto de ir para terapia, porque eu ir para terapia eu saio de lá mais inteligente, né? Alguém me escuta, eu me escuto, eu aprendo comigo mesmo, e aí eu posso dar resoluções novas para problemas anteriores. Então a Dercy teve essa fala que é de uma riqueza da década de 80. Então tem gente ainda, né, Alexandra? Tem gente ainda que tem uma série de preconceito, de estereotipias sobre processos de terapia. E aí eu acho de uma bobeira ainda as pessoas terem dificuldade de sentar com um psicólogo e refletir sobre a própria existência dela. Ela está perdendo uma oportunidade e tanto de construir um mundo interior vasto, né, para que ela enfrente os desafios do cotidiano. Você falando sobre esse assunto, negócio de algumas pessoas tinham uma concepção lá atrás de fazer terapia. Eu sempre olhei, desde quando mais novo, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, mais experientes. Por qual motivo? Porque as experiências que ele enfrentou e passou, não é que eu também vou enfrentar, mas me torna como uma pessoa de ouvi-la e traz conhecimento para mim, que eu sou um eterno aprendiz. Mas teve uma época da minha caminhada que eu não gostava muito de opiniões, não. Então eu colocava na cabeça, eu ia lá e fazia. E um bom tempo para cá, de muitos anos para cá, eu conversando com um amigo, nem psicólogo não é, conversando com um amigo na área pastoral, ele falou para mim assim: pois eu já gosto que as pessoas chegam aqui na minha igreja e que ficam olhando aqui o que está de errado. Aí mas eu não gosto que ninguém chega lá na minha casa e fica falando aí que eu estou falando de errado, não. Aí eu saí daquele bate-papo com ele ali, foi um café. Eu fui para casa e fui refletir. Falei, bom, se ele está na mesma idade que eu tenho, gosta que a gente fale alguns pontos que estão de errado, então quer dizer, eu preciso melhorar o meu ponto de vista nesse sentido. Então todas as vezes que eu faço alguma coisa, eu sempre peço para a pessoa: fale para mim o meu ponto cego. O que é o meu ponto cego? É aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não consigo enxergar. Eu acredito exclusivamente do que eu vou falar para vocês. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas que vocês, como profissional da área, vocês conseguem pegar pontos cegos e extrair o melhor da pessoa que ela não está conseguindo enxergar. E por muitas vezes, as pessoas que estão à volta dela não conseguem enxergar o que vocês conseguem. O nosso principal trabalho é esse. O nosso principal trabalho é esse. Se a gente precisa mostrar para a pessoa aquilo que ela não enxerga. Eu falo que o psicólogo ele serve como espelho, né? Porque o papel do psicólogo é espelho. A pessoa senta na minha frente, ela traz uma demanda, e nessa demanda eu vou começar a entender o que ela está falando comigo. Eu comecei Deixa eu te dar um corte aqui rapidinho. Vou voltar lá atrás para você continuar. Não é numa sessão. Não. Não é numa que você vai pensar que a pessoa vai te ajudar. É um processo. Isso. E aí, eu até tenho um psicólogo americano que eu gosto muito dele, que ele chama Irving Yalom, que é um dos autores que eu gosto muito de ler. Ele fala que o psicólogo precisa entender
duas coisas que são fundamentais para a terapia: conteúdo e processo. Isso é fundamental. Todo psicólogo precisa entender isso. Conteúdo e processo. Conteúdo é o que está sendo falado. O processo é onde está a ligação desse conteúdo. E nisso aí, a gente precisa entender o quê? O que está sendo falado é daquela pessoa, ou o que está sendo falado é uma frustração, um sentimento negativo, um pensamento distorcido daquele momento. E aquilo tem a ver com alguma outra coisa que ela está te trazendo? Porque muitas das vezes as pessoas chegam pra gente, né, Alexandra? Chega pra gente e fala assim, ó, que eu escuto muito. Eu vim aqui porque eu quero perder o medo de dirigir. Falaram que você dá aula. Aí eu falo, eu dou aula, mas antes de entrar no carro com o seu, eu preciso entender sua vida. Ela, mas o que tem a ver? Eu falei, tudo. O que é tudo? A pessoa chega pra mim e fala assim, não, mas se você não vai me dar aula, eu não tenho porquê. Eu falei, olha, então deixa eu te falar uma coisa. Já que não tem um porquê, eu sugiro que você quer aula, vá para um instrutor que dá aula para habilitados. Pronto. Por quê? O instrutor para dar aula para habilitados, ele é até tecnicamente melhor do que eu, nesse sentido. Você vai lá e vai fazer aula com eles, né? E aí a pessoa chega para mim e fala assim, tá bom, então beleza, não volta mais. Passa 6 meses, 1 ano, ela tá lá de volta. Tá vendo? Por quê? Porque ela não resolveu o conflito que não fazia ela dirigir. O conflito é processo. O conteúdo é o medo. E aí, às vezes, essa pessoa volta pra mim no consultório e fala, mas você voltou? Voltei, as aulas para habilitado não deu certo. Aí eu falo, tá, vamos lá, deixa eu entender o que aconteceu. Ah, porque ele me deu aula assim, não funcionou, babá. Aí eu toco num assunto X, por exemplo, que já aconteceu. Tem carro na sua casa? Tem. Quem dirige o carro? Seu pai. Ó, o meu marido, né? Como é que é seu marido? Ah, ele é grosso, ele é incisivo, ele é opressivo, não sei o que mais. Falei, tem alguma figura na sua vida que tenha parecido com isso? Ah, tem, meu pai. Resolveu, entendeu o processo, o conteúdo não ia aparecer porque ela foi procurar a resposta no lugar errado. Certo. E a hora que ela entendeu que o processo, que o marido tem similaridade com o pai, destravou. Conteúdo do processo. E aí, Alexandra? E esse é um ponto, né, que repete muito, principalmente para mulher. Por que eu falo principalmente para mulher? Porque a mulher, ela tem mais dificuldade de aceitar o processo. Mesmo? Tem. Eu pensei que era o homem, acredita? Não. A mulher, ela tem mais dificuldade porque ela fica buscando... Quem procura mais? Os porquês. Quem procura mais a vocês? Mulher. A mulher? A mulher procura, mas ela tem mais dificuldade de entrar no processo do que o homem. O homem, quando ele chega para o processo, ele já está decidido. E quando ele vem para uma terapia, o fato dele vir procurar, para ele já é muito. Já é decisivo. Então, ele já chega aqui, ele quer fazer. A mulher não. Ela chega primeiro investigando, eu quero ver como que você é e tal. Até que ela entra no processo, leva um tempo muito maior dela ceder à confiança. Não são todas as mulheres, mas eu estou falando num percentual geral, né? O homem, ele adere com muito mais facilidade quando ele vem. Olha, então, quando ele chega decidido. Já chega o objetivo. Vou fazer e o tempo que tiver, eu tô junto. Por exemplo, eu vejo uma questão que a Alessandra está falando que é muito interessante, no sentido de que o homem, não sei, para mim, né, a visão da Alessandra pode ser outra também. O homem demora mais para vir, porque ele não aceita que tem um problema. Ele é muitas vezes teimoso, empacado, acha que resolve sozinho, né? Mas quando vem, entra num processo rápido e desenvolve mais rápido. Certo. A mulher tem mais facilidade de chegar, às vezes evolui no processo, às vezes não. Então, na minha percepção,
minha prática clínica, né? Na minha prática clínica eu vejo isso, que o homem quando vem, ele tá mais resolvido pra mudança. A mulher vem tateando. Ela vem chegando aos pouquinhos. Só que a mulher ainda procura mais do que o homem. Porque isso é um padrão que vai repetindo na cultura, né? Uhum. Se você vai num posto de saúde, você vai ver muitas Não, mulheres. Muitas mulheres, é verdade. Poucos homens cuidando Sim. da saúde. Sim. É o mesmo processo mental. Muitas mulheres vêm para a busca do cuidado da saúde mental, assim como no posto de saúde. Ela vai cuidar da saúde física dela ali tranquilamente. O homem, ele tem mais dificuldade. A maioria dos homens vão ao médico por alguma pressão, seja ela familiar ou profissional, né? Ou porque realmente o corpo já está paralisando ele, né? Então, quando ele vem para um processo terapêutico, ele também vem decidido a cuidar dele, a fazer o que precisa. Então, eu faço mentoria de tomadas de decisão. Então, quando se mostra para a mulher aquele questionário, um monte de coisas que ela tem que fazer, ela, nossa, mas eu vou ter que fazer isso aqui? Eu posso fazer aqui para não ter que levar para casa? Olha. O homem não, o homem ele já pega, nossa, que maravilha, eu vou sentar. Já é mais desembolado. Sabe, ele tem o prazer de levar para poder fazer em casa. Ele já não quer fazer comigo, ele quer fazer sozinho para chegar aqui e corrigir. Só um adendo. Quando as mulheres têm essa situação, não é porque elas têm medo do julgamento em casa? Por exemplo, você citou o exemplo que quando você dá uma atividade para a pessoa fazer, homens têm prazer de levar para casa. Você já falou que existem mulheres que já são mais retraídas. Eu não posso fazer aqui. Você acha que é o medo delas levarem para casa de serem julgadas? Ou não? Não. É Não a é? sobrecarga que ela mesma já vai trazendo para ela. Porque Entendi. o homem, ele vai para o trabalho, ele chega em casa, a maioria, né? Eu não vou falar que são todos, mas a maioria. Ele não vai preocupar de arrumar uma casa, de fazer um almoço, uma janta, essas coisas. E a mulher, ela já tem essa ela vai sobrecarga. agregando outras atividades. E aí o cuidado com ela vai ficando um tempinho cada vez menor. Então, muitas das vezes, o tempo que ela tem para se dedicar é só aquele que está aqui dentro. E tem a questão da procrastinação mesmo. Que é o Quem se procrastina haver mais, homem ou mulher? com a mudança. Do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, dentro de um processo terapêutico, a mulher, ela procrastina mais fazer mudanças. Agora, eu não sei E aí, como Marcos? Magnus. Quem procrastina mais no seu atendimento, que você especializa em ajudar pessoas a tirar carteira de habilitação? Quem faz mais isso? Procrastinação? Quem? Procrastinação, o homem. O homem? O homem procrastina mais. Um a um. Não vou falar com o terceiro rosto ali, não. Porque vai Mas depender do depende caso. da demanda também. Depende da demanda. Por que eu falo que depende da demanda? Porque, por exemplo, o homem, quando um rapaz chega pra mim falando, porque, por exemplo, a questão da saúde mental masculina, ela é muito mais vista como secundária do que a saúde mental feminina. A maioria dos homens acham que não precisam cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Eles acham que eles têm que resolver coisas. Muitas das vezes chega pra mim no consultório, o sujeito vira pra mim e fala assim: eu tô aqui porque eu tô precisando aprender a lidar com minha esposa, né? Aí ele chega lá pra lidar com a questão da esposa. E aí a esposa chega pra... Às vezes eu faço um bate-bola, ele e a esposa, né? Às vezes só ele. Mas no momento que ele tá ali comigo, que ele quer aprender a lidar com aquela esposa, às vezes ele acha que ele tem que satisfazer todas as vontades dela.
E aí é um grande caos. Por quê? Em que momento ele vai ser ele? Porque você tem que satisfazer o tempo todo. E culturalmente falando, nós homens, né, eu falo você e eu, como todos os homens que estamos aí, nós somos vistos como descartáveis. Mesmo? Muitas das vezes. Peguei pesado, né? Olha o corte aí, ó. A gente é visto como descartável. Por quê? Sempre quando tem um acidente, alguma coisa, quem se salva primeiro? As mulheres e as crianças. Numa situação de conflito mundial, quem que vai pra guerra? Os homens, né? Os homens. Numa situação de caos generalizado, né? Uma situação onde gera conflitos que muitas das vezes terminam em perca de vidas. As percas de vidas, em sua maioria, é de quem? Dos homens. Trabalhos perigosos no mundo, dos homens. A gente é visto como aqueles que fazemos o mundo girar, no sentido de lidar com pressões, e se a gente tiver que se sacrificar, a gente vai se sacrificar. Então a saúde mental masculina não é à toa que de 30%, de 100%, 70% das efetivas situações onde geram suicídios são masculinos. E sempre são os mais agressivos. São os mais agressivos. Então você está dizendo que a maior taxa percentual de suicídio é masculino. É masculino. Só que as mulheres tentam mais. As mulheres tentam mais. Olha que loucura. As mulheres tentam mais, mas o que chega a finalizar o negócio... Elas não são tão felizes ou infelizes, né? Tomara que seja infeliz. Na tentativa delas, porque o homem, o nível de agressividade dele é sempre muito maior, né? O homem, ele já tem esse instinto do caçador. Do caçador. Então, ele sabe exatamente como fazer. Os métodos são mais eficazes. Os métodos de suicídio são mais eficazes. Perfeito, por exemplo, enquanto muitas vezes as mulheres tomam remédio, né? Tentam se enforcar ou tentam se cortar, o método é pouco eficiente. Os métodos masculinos são mais eficientes. Então o que acaba acontecendo? 70% da eficiência dos suicídios são masculinos. Por quê? Porque o homem silencia as dores. O homem ele fala pouco, ele expõe pouco. Expõe pouco. A mulher expõe mais. E aí que é o grande caos. Por que eu falo que é o grande caos? Porque o homem nós homens ainda crescemos com a possibilidade de sermos descartáveis. E isso é severo. Porque como nós homens lidamos geralmente com as nossas dores? Com entorpecimento por álcool, por droga, né? A gente vai falar das nossas dores por um momento de embriaguez, né? E aí é a grande situação. Homem não procura psicólogo. Homem vai para bar. Jogos. E situações que geram risco. Exato. Né? Então, falar de saúde mental feminina é mais em voga porque as mulheres procuram mais ajuda. As mulheres, elas estão mais dispostas. Né? Quando eu falo que assim, o meu resultado com empenho masculino é às vezes mais eficaz do que com as mulheres, não é que eu tenho um público masculino maior. É pelo contrário, é um público masculino menor, porque o público que chega até mim, ele já está decidido, né? Até mesmo pela abordagem que eu trabalho, então ele já vem decidido, olha, eu quero fazer uma mudança, eu preciso me decidir nisso aqui. Então, não tem uma demanda tão grande de adoecimento mental como depressão, bipolaridade, entre outras. Né? As demandas que chegam para mim são demandas diferenciadas. Mas o público feminino,
ele é um público maior e é um público que ele requer mais acolhimento, mais amorosidade, porque é um público que vem muito machucado, muito ferido. São pessoas que, na maior parte das vezes, têm uma bagagem, uma história de vida muito sofrida, né? As mulheres, infelizmente, até hoje, elas sofrem muita violência. E algumas violências, elas só vão se dar conta que sofrem dentro do processo terapêutico, né? Infelizmente, nós ainda temos um número de mulheres que são abusadas emocionalmente, sexualmente, dentro de um casamento, infelizmente. Às vezes, esses homens nem se dão conta do que fazem porque elas não conseguem falar um não para eles. E aí, elas ficam nesse estado emocional muito fragilizado, né? São marcas severas, situações que são graves e que elas não têm percepção que são tão graves, só quando elas estão dentro do processo. Por isso também tem um pouco da procrastinação em realmente fazer mudança. Ela está aqui dentro, mas a mudança ainda é um pouco procrastinada, porque são temáticas que são muito difíceis de lidar. Mudar um posicionamento, tipo, eu dizer para o meu marido, hoje eu não estou muito animada, bem. Então, vamos só conversar aqui, abraçar, vira para o canto, tá tudo certo. Então, para algumas mulheres, é uma coisa que é muito difícil dizer para esse homem, né? Ou eu não quero ir naquela reunião de família com você, hoje eu quero ficar em casa. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença para a vida emocional dessa mulher. E aí entra um ponto que não tem nem a ver só com o emocional. Tem a ver também com a cultura que ela tem, com a religião que ela frequenta, porque tem toda uma história por detrás disso. Que às vezes ela fala, eu não posso deixar de ir, porque senão o pessoal da igreja vai ficar achando o quê? Entende? Então, é toda uma cultura que nós, enquanto psicólogos, vamos trabalhando ali com muita cautela, respeitando o espaço e a crença de cada uma dessas pessoas. Importante, importante. Vocês falando sobre a questão de suicídio, enquanto eu pastoreava na cidade próxima aqui, que eu não vou falar o nome para preservar, senão as pessoas vão atinar quem é a pessoa, né, para preservar. Mas eu presenciei um caso lá da mulher comprar chumbinho. Primeiro, sabe o que ela fez? Primeiro ela pegou os remédios antidepressivos e tomou e deu para os filhos. Nossa. Imagina. Aí eu estava em Nova Serrana, corri na época, né? Porque na época eu estava dando aula de teologia, eu era professor de aula de teologia em Nova Serrana, no Instituto Teológico, e aí me liga, meu telefone toca, corre aqui, aconteceu isso. Aí eu não podia sair no meio da aula, né? Continuei, dei alguns comandos para algumas pessoas que eu conheci na cidade para poder fazer o socorro imediato, terminei a minha aula e fui embora. Cheguei lá, vi uma situação delicadíssima. As crianças teve que fazer lavagem, mas o processo dela foi um processo mais dolorido, porque ela entrou em coma. Nossa. Tiveram que fazer um processo com ela muito delicado, de levar para cidades fora daqui, enfim. Aconteceu no curto espaço de tempo, de 2 meses, ela comprou chumbinho e ela ia tomar e dar para os filhos. De novo. Tudo por causa de um conflito entre ela e o esposo. Entende? E tem gente que acha ainda que E assim, fazia tratamento com psiquiatra e com psicólogo. Fazia tratamento. Mas não aplicava nada do que os dois falavam. Pois é. E aí é que tá. O sistema, muitas das vezes a gente para pensar o tanto que é delicado a gente não cuidar da saúde mental, porque olha pra você ver, ela de fato queria morrer. Ela tentou 2 vezes, né? E aí muitas das vezes eu fico incomodado, por quê?
E aí vamos tocar nas polêmicas, né, Alexandra? Sim. Que eu acho que é importante. Polêmica. Esse conteúdo, a idealização dele, né? Processo chega pra ele, pra mim não. Mandando pra mim. Não quero problema ninguém pros dois, pra mim. A questão é, muitas das vezes, falar sobre a questão da internação. Falar de internação psiquiátrica dentro da psicologia ainda é um tabu muito grande. Ainda se tem muitas ideias de vamos tratar tudo no CAPS. O CAPS não consegue atender toda a demanda de uma cidade, por melhor que seja o CAPS. E tem certos casos de extrema gravidade, há necessidade de uma internação psiquiátrica. Então eu falo que é polêmico, por quê? Porque ainda se fala, não, vamos acabar com os hospitais psiquiátricos, vamos acabar com as instituições asilares. E muitas das vezes, a única solução que a pessoa tem para conflitos como esse, às vezes seja um processo de uma internação psiquiátrica. Porque ela não está gerando risco só para ela. Ela está gerando risco para ela, para as crianças e para o marido. Então, algumas situações, às vezes a pessoa precisa tirar alguns dias para ela. Eu não estou falando de internação para a pessoa ficar 1 ano fora do convívio, não. Hoje as internações são muito humanizadas, né? E no máximo de 30 dias, internações em instituições psiquiátricas em alguns casos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa dessa, ela é um risco para ela e para a família. Então, em alguns momentos, se faz necessária a avaliação psiquiátrica e psicológica no caso de um conflito severo. Não achar que resolve tudo só com a psicoterapia, só com o acompanhamento psiquiátrico, com remédio, só com remédio, mas uma equipe multidisciplinar para dar assistência para a pessoa desse caso, que é um caso grave. Gravíssimo. E existe casos que a pessoa não vai ter condição nem de conversar com um profissional da psicologia. Sim. Existem esses casos. Eu tive a experiência há um tempo atrás de estar atendendo uma pessoa que o persecutório estava ali em alta, delírios, né? Então eu sentei junto com o psiquiatra que atendia ela, e aí a gente conversou e realmente tinha que ser suspendido a psicoterapia, porque ela trazia temáticas para psicoterapia que eram os delírios dela, não era uma verdade, não tinha fundamento, né? Sem contar que passava-se a oferecer até um certo risco para o processo psicológico, né? Porque existe casos que a pessoa tem aquela transferências emocionais e coloca a gente no lugar da mãe ou de uma paixão, né? Então a gente fica ali nesse limbo, manejando com aquela pessoa. E realmente, nesse caso específico, o psiquiatra fez a internação dela e ficou 40 dias fora do acompanhamento. E quando ela retornou, a gente retornou numa fase muito tranquila, muito diferente. Ela precisava daquele tempo para amarrar novamente, vamos dizer assim, o que tinha se desamarrado num determinado momento, né? Mas não era uma internação para tirá-la do social, para tirá-la da vida dela, e sim para resguardar ela daquele momento difícil que ela estava vivendo. Então, é uma temática delicada para nós psicólogos, né? Porque nós temos aí da saúde mental, da questão da instituição. Da instituição, né? Então, a gente é um ponto muito delicado, mas é um ponto que, sim, enquanto profissional, a gente vai identificar que algumas situações ela vai precisar dessa equipe multidisciplinar, porque nós não estamos lá com ela todos os dias, a gente atende uma vez por semana. Será que essa família tem estrutura para lidar com essa situação?
né? Às vezes a família não tem. E às vezes até mesmo por dó, por carinho, a família tem medo, tem receio. A família fala, não vou levar para o psiquiatra, porque ele vai internar, ela vai ficar aqui. Bom, mas tem situações que se faz necessário. Teve uma vez que uma amiga, não é paciente não, uma amiga que é borderline, né? Não sei se nós temos tempo para explicar o que é um borderline, né? Borderline é um transtorno em que a pessoa é extremamente emocional. Ela carece de racionalidade. As emoções dela mudam da água para o vinho, às vezes, várias vezes durante o dia. Então, o transtorno borderline é um transtorno severíssimo. Borderline. Que fica às bordas. Ela não chega a ser psicótica, mas ela também não é neurótica, né? Então ela tem um meio termo. Ela é um meio termo. Ela não o que na psiquiatria a gente chama de... Ela não atravessou a janela, né, da normalidade. Entendi. Mas também não está muito dentro da normalidade. Então, o transtorno borderline, né, que é um transtorno severíssimo, gravíssimo, difícil de tratamento, até pela dificuldade de aderência, né, porque eles se aderem muito bem ao tratamento, mas é difícil eles seguirem as orientações dos profissionais. O cumprir lá fora é muito delicado, porque ele é muita emoção. Ele tem consciência do que a gente fala para eles. Ele aceita, ele apropria, mas não consegue executar. Mas só que quando ele chega diante do conflito lá fora, a emoção é que resolve. Ele não consegue colocar em prática. E aí, essa amiga minha que é borderline, ela me ligou um dia e eu até estranhei, porque tinha muito tempo que ela não falava comigo, para anos. Ela me liga e me ligou de videochamada. Eu falei, epa, né? De videochamada, ela, oi, Márcio, tudo bem? Uma frieza, assim, típica de quem um bloco de gelo. E eu estranhei, porque borderline não é frio, eles geralmente são calorosos até demais. Uma frieza absurda. Me ligou de chamada de vídeo. Eu falei, tá bom, tá aqui, te fala uma coisa. Me dá uma ajuda aqui, como é que eu faço? Ela, puf, na tela, vira a tela. E na tela aqui filmando, foi subindo na câmera assim. E tá lá, uma forca. Meu Deus do céu. Eu na hora... Você gelou. Eu gelei. Rapaz. Mas aí na hora caiu a capa do psicólogo. Ela não era minha paciente, mas caiu a capa do psicólogo. Naquele momento ali, eu com toda a calma do mundo, mas por dentro tava morrendo de medo, né? Eu com toda a calma do mundo, eu falei assim... Ela virou e falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, primeiramente, você vai subir ali agora e você vai desamarrar. Você vai desamarrar aquela corda, põe o celular aí, vai lá, desamarra a corda, desamarra aquilo ali, põe ali no canto, depois a gente conversa. Pode ser? Deixa o celular filmando aí pra me ver. Aí foi lá, subiu, desamarrou a corda, bonitinho, colocou no canto. Começou a conversar, falou, ó, Marcos, eu não tô querendo me matar. Eu não tô querendo me matar. Mas me passou pela cabeça várias vezes subir naquela corda ali. Eu não tô querendo me matar. Eu falei, então pra você não se matar, você vai desfazer o laço. Por quê? Você tira o hábito de frente do comportamento. Você tira o comportamento pra mudar o pensamento. Entendo. Aí eu pedi ela pra tirar o laço, ela tirou o laço, a gente conversou um pouco, ela se acalmou, me agradeceu, desligou. Eu no meu trabalho, eu trabalho na roça, às vezes internet não tem. Falei assim, será que ela passa dessa noite? Me veio coisas na cabeça. E aí o que eu comecei a fazer? O que eu comecei a pensar? Falei, cara, como é que eu vou fazer para ajudar ela? Que provavelmente ela tá sozinha, ela não tá em casa acompanhada, né? Falei assim, aqui, tem alguém aí perto de você? Aí ela, tem, minha mãe. Minha mãe tá ali. Falei, que bom. Tá. Deixa eu falar com sua mãe, rapidinho. Eu nunca falei com a mãe dela. Falei aqui, ô dona Maria, não sei o nome dela, viu? Ô dona Maria, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma corda ali, pega essa corda e joga fora.
Por quê? Porque sua filha tá com um pensamento meio ruim. E aí essa corda não vai ficar bom ficar aí não. Ela falou, você pode me falar do que se trata? Eu falei, não, você sabe. Você sabe do que se trata. Sua filha já é reincidente. Já tinha tentado outras vezes. Eu tinha tentado outras vezes. Sua filha já é reincidente. Então, muitas das vezes, a gente precisa ter um profissional capacitado para isso. Ela não era minha paciente, ela era minha amiga, mas eu tomei a decisão e resolvi a vida dela por ela, porque ela tinha capacidade de decidir. Então, o profissional como nós, aqui a gente que tem bagagem, que tem tempo de estudo, de dedicação e tudo mais, a gente precisa saber como ajudar as pessoas na dificuldade delas. Por isso que a gente estuda tanto, né? Por isso que a gente estuda tanto. Porque se estudar tanto faz diferença pra gente saber como que funciona cada transtorno. Perfeito. E muitas das vezes, esse foi um exemplo de uma amiga, mas muitas das vezes, enquanto profissional, nós vamos ter que entrar em contato com algum familiar ou com algum amigo que aquela pessoa deixou o número como contato para poder fazer essas intervenções. A pessoa no primeiro momento pode tomar raiva da gente, que eu falo que a relação é de amor e ódio, justamente por isso. Porque vai ter momentos que, por sinal, é um momento que a nossa ética nos permite quebrar o sigilo nessa situação para poder pedir ajuda. Porque eu não posso ir lá. Às vezes eu não tenho condições de eu chegar lá, mas tem alguém por perto que pode, né, chegar e ajudar. Porque a gente não pode ficar brincando com isso. A gente fala assim, se te ligou é porque tá só querendo chamar a atenção. Não é não. Né? Eu não posso pagar para ver que é isso, porque muitas das vezes não é isso. Né? Então, adoecimento mental é uma coisa muito séria. É igual você cuidar do seu coração. Você tem que ter o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade que você tem com o cuidado do seu coração, dos seus rins, do seu fígado, dos seus olhos. Então, a gente tem que ter a saúde mental como parte do nosso corpo, porque ela é a principal, na verdade. Perfeito. Gente, a gente queria ficar um pouquinho mais batendo um papo com vocês, porque o papo é muito delicioso, maravilhoso, mas a gente vamos ter que encerrar o nosso podcast e deixando um gostinho de quero mais. Mas antes, nós começamos a falar sobre metas, frustrações, para eu poder deixar minha última pergunta para vocês aqui, porque nós começamos a falar sobre meta e chegamos até o ponto de falar agora aqui no finalzinho de suicídio. Existem pessoas que chegam a frustrações máximas de não terem alcançado as metas a ponto de pensar a suicídio? Tem, Alexandre? Infelizmente. A frustração foi tão grande na vida delas de não ter alcançado aquilo que ela pensa em tirar sua própria vida? Eu falo que a gente acha que a mente tem poder ilimitado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A mente não tem poder limitado. A gente tem um limite, um limiar de suporte de dor. Todos nós temos. Uns mais, outros menos. Nós temos um limiar de suporte de dor. Então tem pessoas que suportam muita dor, tem pessoas que suportam mínimo de dor. Então vai de cada pessoa, né? Mas uma das coisas principais, e eu falo que principalmente da depressão, eu tenho uma visão da depressão muito diferenciada, porque eu falo que a depressão hoje, né, que a depressão hoje não, que a depressão sempre foi uma mudança de ciclo evolutivo. Eu tenho uma visão diferenciada. Por quê? Porque se a pessoa entende o processo de depressão dela, ela sai do outro lado melhor. Ela sai do outro lado melhor. Mas para isso ela precisa de um profissional, ela precisa desenvolver autoconhecimento, ela tem que ter capacidade
de desenvolver inteligência emocional. Então, se ela conseguir passar pelo processo de depressão dela, superando as dificuldades que ela tinha enquanto processo depressivo, ela sai do outro lado melhor. E isso, eu vejo a depressão como um processo adaptativo. Só que o problema é o durante o processo. Então, muitas das vezes, de Paulo, a pessoa tá ali, tenta, meta, vai, caminho. Chega no momento as coisas não funcionam, não flui, às vezes não tem suporte, não tem uma pessoa adequada, não tem, às vezes, um empresário, tem alguém para dar uma mão, falar, vem por aqui que eu te ajudo aqui, vem por lá tal, porque a gente precisa desse suporte dos outros, né? A pessoa vai falando assim, eu tento uma porta, não dá certo, eu tento outra porta, não dá certo, eu tento outra porta, não dá certo. E aí, a hora que eu chego no momento X da minha vida, eu falo, já que não dei certo em nada, pra onde eu vou? Aí pode vir esse desejo. E aí, a dica que a gente tem para... Eu iria agora perguntar, qual a dica que vocês iriam passar para essas pessoas que chegam ao ápice das frustrações? A dica é o quê? É ela se organizar para fazer as metas. Porque se existe essa possibilidade dela se frustrar, eu tenho que diminuir estrategicamente a chance de eu me frustrar, que é aquilo que a gente falou lá no início. Vamos fazer metas reais? Nada de fazer metas ilusórias, coisas grandiosas, que você sabe que você não vai conseguir. Então, poxa, eu quero comprar um carro até o final do ano. O que eu preciso de fazer para comprar esse carro? Qual o valor desse carro cabe na minha realidade, do que eu vou juntar até o final do ano? Porque dependendo do estado emocional que ela chegar no final do ano, se ela não realizar essa meta, ela vai se deprimir, ela vai ter vários pensamentos negativos sobre si. E ela criou uma meta, ela é responsável por essa meta que ela criou. Então, de certa maneira, a gente tem que se haver com os nossos resultados antes mesmo de chegar àquele ponto. Então, depressão, por exemplo, é leve, moderada e grave. É um processo. Eu comecei a perceber os sintomas mais leves, caminhando para moderado. Eu tenho a chance de buscar ajuda, de sair lá na frente com mais equilíbrio, com mais discernimento de como eu vou lidar com essas emoções que estão aqui dentro, para mim não chegar no profundo. Mas por que a pessoa deixa chegar no profundo? Porque ela foi se negligenciando, priorizando outros cuidados com a vida, menos a saúde mental. Porque todos que se comprometem com a saúde mental dele logo no início, ele tem resultados muito positivos com o tratamento. Alguns nem precisam de medicação, né, quando está ali no leve. Quando está caminhando para o moderado, aí vai entrar também com a medicação, mas, gente, não é nada exorbitante, é um tratamento como você tratar qual adoecimento que a gente trata por um tempo. Um emagrecimento, por exemplo. Né? Uma gripe, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter foco, você vai ter que fazer os cuidados que são necessários. Né? É igual quando veio o Covid veio com tudo aquilo, então mexeu muito com as nossas estruturas, foi um momento muito difícil, mas hoje se tem o Covid, mas as pessoas já sabem lidar melhor com a situação, tem mais consciência, tem remédio. Então, o adoecimento mental, ele também tem tratamento. Só que você tem que procurar. Bacana, gente. Foi muito bom bater esse papo com vocês esse dia aqui. E eu quero, deixar as considerações finais de vocês. Magnus, deixa aí seu arroba, seu telefone. Seu telefone vai tocar de madrugada.
Eu estou tecnicamente preparado para isso, então não tem nem dificuldade. Olha, pessoal... Sua clínica, onde você atende, onde que o pessoal daqui de Divinópolis, da região... Porque assim, como você no começo falou que tem se especializado em ajudar pessoas com medo, com receio de tirar a carteira de habilitação, eu acho bacana. Eu trabalho, a minha especialidade é essa, mas eu trabalho com qualquer demanda da psicologia. Correto. Né? Tirando crianças que eu não atendo, e nem autista, né? Que são 2 demandas que eu não atendo, o resto eu trabalho com todas as abordagens. Hoje, o foco mais são questões voltadas à dependência química, né? Que é um trabalho que eu já faço há muitos anos. Bacana. E trabalho também com pessoas que têm fobia de dirigir, né? Mas a minha clínica fica na Avenida 21 de Abril, 386, Casa 1, né? E... Aqui em Divinópolis, viu, pessoal? Aqui em Divinópolis. Mas psicólogo hoje a gente atende mundo, né, Alexandre? Online, né? Então a gente tem atendimento online para as demandas que a gente procurar, que as pessoas precisar, né? Então o psicólogo hoje atende para mundo. É verdade. Né? Então a gente não precisa ter clínica física mais, né? Mas a gente gosta de ter esse charme do consultório, que é uma coisa que é legal, né? Então eu atendo em Divinópolis e atendo no mundo. Então o meu contato nas redes sociais é @MagnusArantes1, né? No Instagram. Magnus Arantes 1. Magnus Arantes 1. Na TikTok é o mesmo. No YouTube, Em Transição Magnus Arantes, né? E o site é Psicólogo Magnus Arantes. E o meu contato é 37 99 149 0656. Vou pedir para a produção colocar tudo aí embaixo para vocês acompanhar ele no Instagram, no Facebook, no TikTok e também lá no YouTube, tá ok? E a minha amiga que tá conosco aqui a todo momento, né, Alexandre? Não é? É figurinha carimbada da Pegada da Fé. Então, o arroba é psique.alexandra. Telefone é o 37 99174 6019. E aguardando vocês, porque eu atendo online e presencial. Presencial eu estou na Rio de Janeiro, 426, sala 615, Divinópolis. Bom, minha gente, nós vamos ficando por aqui e a última frase que eu deixo para você é: você é especial. Nunca se esqueça de quem é você. E quando você colocar no papel as suas metas, saiba de uma coisa: a força sempre vem de Deus. E Deus sempre vai te impulsionar a você ir cada vez mais para frente. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Pegada da Fé. Forte abraço e até lá.